Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, tá bom? Hoje eu vou falar e vocês vão me acompanhar pelo livro. Está aqui, ó. Nós estamos dando início ao módulo 2, capítulo 4, Sistema Urinário. Me acompanhem pelo livro na página 188 do módulo 2. Todos podem pegar o livro e a gente vai falar juntos, tá bom? Nosso sistema urinário, também chamado de sistema excretor. Qual é a função? O que é exatamente esse sistema urinário ou excretor? O que são as excretas? Excretas são todas as substâncias tóxicas que o nosso corpo mesmo produz. Essas substâncias tóxicas, elas devem ser eliminadas. Elas vêm de um resultado de metabolismo celular. O que é o metabolismo? Metabolismo são todas as reações químicas que ocorrem dentro da minha célula. Porém, eu vou explicar de uma forma mais simples ainda. Preste atenção. Quando nós comemos, o nosso alimento, ele tem muitas substâncias necessárias. Essas substâncias são os nutrientes do meu alimento. Para eu tirar esses nutrientes, eu preciso passar por um processo de transformação. Meus alimentos são transformados, que é a digestão. Após ser transformado, meus nutrientes, então, são absorvidos, transportados pelo sangue e absorvidos por todas as minhas células vivas, que vão me dar toda a energia necessária para realizar todas as funções diárias e assim por diante. Porém, essa substância nutritiva, ela entrou dentro da minha célula, então ela vai realizar um processo de reação lá dentro da minha célula. Esse é o metabolismo que está ocorrendo dentro da minha célula. Quando isso acontece, usa-se a substância útil e se produz um resíduo. Esse resíduo celular é exatamente a excreta que eu estou falando com vocês. Só que essa substância, elas vêm principalmente da quebra, por exemplo, de proteínas. Quando nós comemos algum alimento, aliás, nós comemos o tempo inteiro alimentos que contenham proteínas, essas proteínas, depois de quebradas dentro da minha célula, após o metabolismo, formam-se excretas ali, substâncias tóxicas, que são, por exemplo, amônia, ureia, ácido úrico, e essas nós devemos eliminar. Durante a nossa respiração, nós produzimos gás carbônico, é uma excreta tóxica, nós devemos eliminar pelo processo de expiração. E o suor, que também é outra excreta. Nosso alimento, que eu não uso, é eliminado pelas fezes. Ali são sobras de alimentos e não excretas, ok? Então tá. Nosso sistema excretor, ela tem a função de fazer a limpeza do meu organismo. Como que isso vai acontecer? Nós temos aqui estruturas dentro do meu sistema, dentro do meu corpo, que são as estruturas do meu sistema urinário. Repare que nós temos aqui uma estrutura conhecida por nós, já devemos ter ouvido falar, você já deve ter ouvido falar, que são os rins. Nós temos 2 rins, um de cada lado do corpo, fica mais ou menos abaixo. Repare aqui no seu desenho do seu próprio livro que você tem, onde que ele fica, um pouquinho mais abaixo da pelve. Eles são órgãos muito importantes que vão fazer a coleta do meu sangue. Não vão picar para ele, o meu sangue vai passar por ele e aí vai haver a limpeza do meu sangue. É isso mesmo, é no meu sangue que estão as impurezas que vão passar pelos meus rins para então eu retirar estas impurezas e eliminar. Aqui dentro dos rins isso tudo vai acontecer. Após acontecer o processo de formação de urina, essa urina não pode ficar dentro dos rins. Elas vão passar para a região chamada de ureter, são 2 ureteres, cada um ligado a um rim, tá? Onde ele vai desembocar e liberar a urina para ficar armazenada por um pequeno período dentro da nossa bexiga, onde nós eliminamos através da uretra, tá bom? O que tem exatamente dentro dos rins para isso tudo acontecer? Pois é, lá dentro de cada um desses rins existem estruturas, cerca de 1 milhão dessas estruturas chamadas de néfrons. Estes néfrons, repare o desenho que nós temos aqui, esses néfrons vão chegar, é como se tivesse assim, ó, chegando o sangue sujo, que é um vaso sanguíneo,
Chega um vaso com sangue sujo, ele vai enovelar aqui dentro. Tá reparando que tem uma cápsulazinha aqui? Pois é. Ele enovela, embola toda aqui e aí começa a sair a substância por aqui, ó. É filtrado. E sai o sangue limpo do outro lado. Um néfron inteiro, você visualiza aqui, ó. Nós temos uma cápsula que recebe esse enovelado, que é chamado de glomérulo, o líquido filtrado aqui, e ele vai passando por aqui, por toda essa região do néfron. Eu vou aumentar um pouquinho o néfron para você ver melhor. Aqui eu tenho o néfron mais pertinho, tá bom? O que eu tenho aqui? Nesse néfron, repare que nós temos uma artéria, que é o vaso sanguíneo que chega com sangue sujo. Ao enovelar aqui dentro, vai sair a substância filtrada, que é o sangue filtrado. A água, que é formada agora pelo plasma, com muita substância tóxica e útil também. Então, esse líquido filtrado que passou por aqui, fica nessa região chamada de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, porque forma um enovelado chamado de glomérulo. Esse glomérulo já liberou a substância que estava aqui, o sangue já foi filtrado, todas as impurezas do sangue passaram para essa região da cápsula de Bowman e então ele continua o percurso. Eu vou voltar à imagem anterior do néfron inteiro para ver o que vai acontecer por aqui, tá bom? Lá no néfron, passando dessa cápsula de Bowman, repare que esse tubo, ele se contorce de um lado aqui, ó, bem próximo, tá vendo? Então, aqui eu tenho no néfron a estrutura chamada de túbulo contorcido proximal, onde ele continua e vai formar uma certa alça, chamada de alça de Henle ou alça néfrica. Continuamos, túbulo contorcido distal até o seu gotejamento. E a urina, então, é gotejada, passando mais uma vez, passando para os ureteres. Dali, eles vão para os ureteres, armazena e é eliminado, tá bom? Esse é o percurso. Esta urina, ela necessita estar bem diluída. Por quê? Porque ela pode causar sérios danos. Por isso, a necessidade de beber água. Nós eliminamos cerca de 1,5 litro de urina por dia. Se eu elimino 1,5 litro de água, eu preciso de, no mínimo, 2 litros para repor. Por quê? Porque se eu tenho muitas excretas ainda não sendo liberadas, a minha urina fica muito concentrada, pode causar e dar muitos problemas nos rins, causando aqui a deposição de grãozinhos que vão só aumentando, causando o que a gente chama de cálculo renal, ou chamado também de pedra nos rins. Podemos ter também problemas de insuficiência renal, que é quando os nossos órgãos deixam de filtrar bem o nosso sangue, e essa insuficiência renal pode causar problemas seríssimos nos rins, levando inclusive a problemas tão graves que a pessoa precisa fazer tratamento chamado de hemodiálise. Mas para isso, vocês vão voltar à primeira imagem, que era a menina tomando água, que é exatamente o que eu sempre peço a vocês. Tome bastante água, porque assim você vai ter um bom funcionamento dos rins. Obrigada!